Smash, gente, Smash vai lançar hoje, no dia que tá saindo esse podcast. Nossa, o coração fica até quente lembrando aquelas memórias, aquelas coisas que... Quando a gente começou a jogar Smash, né, muita gente na época era mais novo e sempre ia na casa dos amigos. Eu tenho tanta memória boa, cara, de amizade, de indo na casa dos amigos e ficar jogando Smash. A que eu mais me lembro, assim, eu era bem pequenininho, as que eu mais me lembro, né, eu ainda morava em Campo Grande. Pra quem não sabe, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? E aí eu fui depois pro Rio de Janeiro, mas eu era bem pequenininho. Imagina um pequeno coelho indo na casa dos amigos, a gente jogando Super Smash 64, cara. A gente já era doido com o Zelda, com o Super Mario, e a gente ficava pegando os personagens e botando eles pra lutar. Era muito divertido, cara. Cara, nem me fala. É coisa linda de chorar quando a gente começa a lembrar das emoções e das memórias, né, cara, que a gente tinha. Eu na minha turminha, na verdade, de escola lá, eu tinha acho que 13 anos quando Smash saiu. E, cara, eu não entendia muito bem o que era tudo aquilo. Na verdade, videogame pra mim ainda tava começando a entrar na minha vida. Não tive videogame tão cedo assim. E eu lembro que eu fui na locadora, cara, vi aquilo lá, achei que era um jogo do Mario. Cheguei em casa, coloquei a fita. Na hora que eu vi que, tipo, eram personagens da Nintendo, cara, brigando e lutando. Aí eu chamei uns amigos em casa e como eu era o único cara que tinha o 64, eu passava a alugar essa fita acho que quase toda semana pra galera do meu bairro lá em casa jogar e se divertir, cara, era muito bacana. Alugar fita, cara, realmente. Pois é, né? Alugar fita é um negócio que a gente fazia recorrentemente, né? Ainda era muito caro adquirir os jogos, então a criançada passava a semana inteira na locadora, né? Revezando os jogos. Eu tive o contato um pouco tarde até com o Smash. Eu acabei tendo... o meu primeiro jogo do Smash foi o Brawl. Mas, pô, foi sensacional, assim. Quem me introduziu o jogo foi um grande amigo meu, o Augusto. E a gente jogava aquele modo história lindamente, parecia sair do cinema, assim. Aquelas CGs eram maravilhosas na época. Até hoje eu ainda acho muito bonito, assim, mas até às vezes dou uma jogadinha pra matar a saudade. Cara, realmente as CGs do Brawl eram incríveis, cara. A gente ficava empolgado esperando pra saber qual que ia ser a próxima CG. Foi uma época bem legal mesmo no Brawl. Mas eu lembro ainda antes, né, na época do Melee, essa sim, cara, foi uma das épocas mais felizes de videogame que eu tenho na minha vida. Inclusive, se o meu grande amigo Jacaré, Jax, estiver ouvindo aí, cara, a gente tem tanta memória boa. A gente ia lá pra casa dele, de Teresópolis, né, aquela coisa de fazer uma viagem com os amigos, que tem a casa em um lugar diferente, já tem aquele clima de... Sabe, vocês devem saber do que eu tô falando, fica um clima maneiro de viagem e tal, e a gente ficava a noite inteira, a tarde inteira jogando Smash, e a mãe dele cozinha muito bem, trazia uns snackzinhos gostosos pra gente, uns lanchinhos, enquanto a gente jogava, cara, era muito legal. A gente passava o final de semana inteiro jogando Smash, comendo fundir, ou então quando, enfim, ia na casa dele em geral, e ele jogava muito com o Roy. Nessa época, ele me dava uma sova no Smash. Só que aí veio o Smash Brawl, né? Você falou do Smash Brawl. Aí, cara, eu falei, não, eu vou treinar, vou ficar melhor que ele. Aí no Smash Brawl a gente ficava bem acirrado as nossas disputas, né? Eu jogava de Lucas. Era muito divertido, cara. Eu mal posso esperar pra repetir isso agora em Smash Ultimate. Bom demais. Bom, a única parte triste dessa história toda é que eu não tive GameCube, então essa é uma memória não tão feliz assim. Mas enfim, galera. Enfim. Bom, pessoal, vamos? Eu sou o Danilo Veloso. Eu sou o Kikyo. E eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Galera, toda história feliz tem um começo também, né? E acho que a gente deveria aqui lembrar um pouquinho juntos como é que foi, como tudo começou, né? Como que essa franquia Smash Bros nasceu, na verdade.
de um projeto lá com o Sakurai, sim. Sakurai que deu a luz à criança Smash, né? Na época ainda da HAL Laboratory, quem não lembra? Eu não lembro qual era criança, enfim. E ele tava trabalhando lá num projeto meio paralelo na empresa. E a ideia do Sakurai foi a seguinte, galera. Ele falou, cara, eu vou fazer um jogo de luta, mas com uma pegada casual. Porque naquela época, os arcades, né, eles tinham já os jogos de luta, mas eles tinham uma natureza um pouco mais competitiva, cara. A galera lá em meados de 98, que foi quando tudo começou a ser construído, meio que eram intimidadas, né, pelos arcades, cara, jogar jogos de luta. Ele falou, cara, eu quero um jogo de luta casual, que todo mundo pode jogar, e eu preciso colocar essa ideia em prática. Aí ele foi falar com quem? Com quem que ele foi falar? Com Satoru Iwata, que também era da HAL naquela época e compartilhou, né, as ideias dele. O Satoru falou, cara, tem um 64, tem gráficos legais, tem um controle, tem 4 jogadores, é a hora. Vamos fazer essa parada aí, vamos começar. E eles fizeram lá o 4-player Battle Royale, né, que depois acabou se transformando num protótipo do Dragon King, The Fighting Game, desculpa. E depois virou um protótipo do Dragon King, The Fighting Game. E só que, cara, os jogadores eram muito casuais, os personagens, aliás, eram muito casuais. E um jogo genial, mas sem carisma, sem identidade, é um jogo fracassado, né? E aí eles tiveram a brilhante ideia, cara, de pegar os personagens da Nintendo, né? Lógico. Colocaram no jogo ali, sem a Nintendo saber. E aí eles foram lá mostrar pra empresa e falar, cara, isso aqui é o Smash. É muito interessante. Na verdade, antes da Nintendo adorar, a Nintendo ficou meio receosa, né? Porque os personagens da Nintendo, naquela época, super protetivo, assim, entrando em porrada um com o outro. Poxa, vai mostrar. Mas o Mario e o Kirby, eles deveriam ser amigos, eles estão se socando, né? Foi um pouco difícil, né? Porque eles apresentaram esse projeto mais como um protótipo. Olha só, tem esses personagens da Nintendo aqui, a gente não sabe. Mas o Sakurai insistiu, né? Ele queria que fosse. Ele achou que dava muito certo. E aí eles apostaram, porque, como você falou, ele era da HAL Laboratories, né? Muita gente não sabe, mas o Sakurai ele não é contratado da Nintendo. Ele não é tipo o Miyamoto que trabalha pra Nintendo. Ele é meio que terceirizado mesmo, né? E aí o Iwata gostava tanto dele que ele apostou as fichas e ele fazia questão do Sakurai, né, fazer esse projeto. E realmente eu acho que o Iwata tá muito certo, porque o Sakurai é um game designer brilhante, né? E finalmente acabou que deu certo, né? O jogo, ele tinha um baixíssimo orçamento, o Super Smash, tanto que recentemente em entrevista o Sakurai comentou que o Smash 64 era praticamente um jogo indie, né? Você vê que mesmo pro padrão da época, o Smash 64 ainda tinha um visual super baixo orçamento, né? Comparado com outros jogos, né, da Nintendo naquela época lá. Porque o pessoal tava meio receoso, eles não sabiam se ia ser um sucesso, se não ia. Eles não sabiam se esse negócio dos personagens se baterem ia ser uma coisa que ia cair muito bem na mídia. E então eles deram uma quantia de dinheiro ali e falaram, ó, faz isso aí, mas o Sakurai falou, era quase como se fosse um jogo indie. E no fim das contas, depois você vê como que o projeto expandiu imensamente de escopo no GameCube, né, pro Smash Melee. E ele acabou sendo lançado em 1999, né, lá em janeiro, primeiramente lá no Japão. E então, foi um sucesso absoluto, né, chegou a vender mais de 5 milhões de unidades, então... o que trouxe, né? O que acabou trazendo tanto sucesso pro jogo? Acredito que muita parte disso foi da jogabilidade, que renovou alguns conceitos que já existiam e criou novos, né? Criou um novo sistema de luta onde as pessoas, os jogadores tanto casuais quanto pro players conseguiam aprimorar suas táticas, assim. Cara, você tocou num ponto da jogabilidade, eu acho que ela foi tão bem construída, tão bem pensada e adaptada para o controle do 64, que é graças a essa jogabilidade redondinha que tinha o jogo na época, que a gente consegue voltar, pegar, ligar um 64 hoje e jogar ainda o Smash, o primeiro Smash. A gente sente ainda que é um jogo, assim, desculpa a expressão, jogável, entre aspas, né? Porque, cara, funciona muito bem os controles, são 2 botões praticamente para fazer os golpes. Todos os personagens, apesar de ter suas habilidades, eles têm ali uma facilidade de controlar, você não passa nervoso para fazer um Hadouken, que em outros jogos de
Se bem que a Doug não é nervoso, mas tem alguns combos assim que é difícil fazer nos outros jogos. Então, foi muito bem pensado, né, essa questão da jogabilidade. O Smash 64, ele trouxe uma coisa que era muito difícil, né? Assim, como você falou, o próprio Hadouken, você tem que fazer uma combinação, né, de movimento. Tipo, baixo, frente e botão de soco. No Smash, era só você apertar. Ele só tem 2 botões de ataque, né? Um ataque normal e um ataque especial. E aí você combinava direções, né? Então, pra cima e B, vai dar o ataque especial pra cima. Pra baixo e B, dá o ataque especial pra baixo. E pro lado e B, dá o ataque especial pro lado. Então só tinha 3 tipos de controle. E não importa qual personagem você escolhia, sempre você já vai saber os comandos básicos, né? Você não precisa reaprender, por exemplo, no Street Fighter, como você falou. Jogar com o Ryu e o Ken é uma coisa, mas você vai jogar lá com o Vega, vai jogar com o Guile, que eles têm aquela mecânica de você segurar o botão pra trás e tá sempre em defesa. É completamente diferente. E o Smash não é assim. Então, todo mundo podia aproveitar os personagens e pegar o controle, e mesmo sem né, como vocês acabaram de falar aí, sem saber, podia aproveitar, cara. Isso, cara, pra quem é criança, principalmente, era muito maneiro, porque outra coisa que deixava muito divertido é que continua sendo essa mesma coisa hoje em dia. Pra quem quer pegar e ficar competitivo sinistrão, você pode. Pra quem só quer tacar um monte de item na tela e ficar naquela loucura, é muito bom também, porque você consegue trazer pessoas que têm diferentes níveis de habilidade e jogarem ao mesmo tempo, porque os itens, eles fazem tudo ficar mais ou menos aleatório. Então, você ainda tem uma chance de ganhar de uma pessoa que é um pouco melhor do que você, né? E isso com certeza unia muito mais diferentes públicos, porque realmente no Street Fighter, se você vai jogar mesmo com uma pessoa que é um pouco melhor que você não vai, é difícil de você ganhar dela, né? Você tem que melhorar e você tem que ficar num nível mais ou menos igual para os dois poderem se divertir. Agora em Smash não, cara. O Smash, independente do nível de habilidade de cada um, várias pessoas podiam jogar juntas e se divertir igualmente. Então eu acho que isso foi uma das grandes coisas na jogabilidade de Smash que inovou e uniu, né, as pessoas para fazer esse sucesso tão grande. Acabou deixando as coisas mais democráticas, né? Inclusive, a gente vê isso recorrente em outros jogos, como o Mario Kart, por exemplo, né? Que nem a pessoa pode estar ali em quinto e conseguir o item e conseguir passar para primeiro, né? Tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta, mas eu acho que como lema e como identidade da Nintendo, isso faz total sentido, assim. Então, a jogabilidade ali também, acabava sendo uma questão de timing, né? Pra tu aprender não era só combinação de botões, né? Era mais um time ali pra saber quando que o personagem voltava, enfim. E uma coisa também que o Smash acabou trazendo foram os easter eggs, assim, né? Eles tinham bastante coisas escondidas, assim. Eu não sei se o primeiro tinha troféu já, ele já tinha alguma coisa assim? Já tinha sim, inclusive eu acho que pode ser chamado de easter egg também. A própria história do jogo, os personagens eles são pequenos troféus que acabaram virando os amiibos hoje em dia, né? Hoje a gente tem esses amiibinhos, mas eles tudo começaram lá como troféus no Smash 64. Então tinha lá, por exemplo, o Capitão Falcon lá, tinha o troféu do Capitão Falcon, e aí aparecia lá a informação sobre ele. Smash já estava se tornando nessa época meio que uma enciclopédia da história da Nintendo ali, a pequenos passos, né? E a história do jogo, né, a gente tava falando ali da história, é justamente essa. É como se tivesse uma criança brincando com os seus troféus e com os seus bonequinhos e botando eles pra dar porrada. Eu acho que muita gente não entendeu isso de início, né? Porque era muito criança jogando, mas depois, a hora que você vai ficando mais velho, você vai sacando, né? Tipo, então é isso. E inclusive isso foi um dos pedidos da Nintendo, foi proposital fazendo dessa forma, porque você não podia colocar canon, né? Tipo, pra quem não sabe, canon quando é uma coisa que é oficial da história, né? Eles não podiam colocar canon que os personagens da Nintendo estavam se socando, entendeu? Então eles tinham que encontrar uma narrativa pra dar uma base, tipo assim, não são de verdade os personagens da Nintendo brigando, né? Eles estão ali, são uns brinquedos, alguém que tá botando ele pra brigar, mas na verdade são só brinquedos. Isso é bem legal. Você tá falando, eu tava rindo sozinho aqui, cara. Eu tava lembrando você falou dos personagens se socando.
Eu lembrei da propaganda, cara. Sensacional essa propaganda do Smash. Cara, é muito, muito surreal. Aliás, se você não viu essa propaganda, não sabe do que a gente tá falando. Bom, vamos lá, roda essa propaganda aí, vai. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be the only one for me is you. Happy together. Something's gone wrong in the happy-go-lucky world of Nintendo. Introducing Super Smash Bros., where all your favorite characters go toe-to-toe in one 4-player star-studded slam fest, only on Nintendo 64. Pois é, meu amigo, e a gente falando aqui do modo história, que os personagens, a história em si do Smash são alguém brincando com aqueles personagens, de fato eles viraram troféus mesmo, ou troféus, não sei, no Smash Melee, né, na evolução. Então, na abertura você já consegue ver ali, aliás, aquela abertura é totalmente clássica, né? Vocês lembram daquela música, vocês lembram dos personagens se transformando de troféus para, né, lutadores, e todos eles, né, vai passando de um para um, é muito legal. E Smash no Melee ele ainda não tinha um modo história, né, mas ele começou a ter alguns modos single player, né, de um jogador só, que você seguia uma sequência de fatos acontecendo com cada um dos personagens para culminar numa coisa um pouco mais emocionante, né, do que existia no Nintendo 64. Até porque, né, cara, com o GameCube, que era um hardware ainda mais poderoso do mercado, a Nintendo tava à frente ainda em questões de tecnologia com poder. O Sakurai tinha na mão dele ali uma máquina muito mais poderosa que o 64. Ele conseguiu criar um Smash aí usando polígonos de verdade, muito mais polido, né? Quero dizer, inseriu músicas orquestradas no jogo, cara. A Nintendo deu carta branca pra fazer o que ele quisesse nesse game. A Nintendo até contratou 3 empresas especializadas em trailer, cara, só pra criar o vídeo de apresentação desse Smash na E3 lá em 2001. Então, a evolução do jogo foi muito grande, né? Eu não lembro agora, ele dobrou a quantidade de personagens jogáveis, né? Colocou mais 12 ou 13. No 64 eram 12, né? Com mais 4. E no Melee acho que eram mais 13 novos. Eu lembro porque o Kojima, cara, ele tentou... Ele queria que o Snake fosse colocado no jogo, mas não deu tempo. Acho que foi isso, né? No Melee ele não conseguiu colocar, só conseguiu colocar no Brawl. Cara, como é que era o modo história do Melee e do Brawl, cara? Porque não era mais a mão branca, né? A mão controladora lá que era pra gente imaginar assim, que era a mão do menino, não sei, de uma criança. Então, o modo história acabou se incorporando mais no Brawl mesmo, né? Que eles até deram o nome pro modo aventura deles, que era o Subspace Emissary. Ah, da nave, né? Eu lembro. Que introduziu algumas coisas pra série, assim, que depois foram tiradas, mas introduziu, por exemplo, os bosses, né? Cada um lutava com... acho que foi uma tentativa de tentar explicar tudo o que tinha acontecido na série, né? E também fazer com que todo mundo jogue com a maioria dos personagens, ou com todos os personagens, né? Isso incentivava as pessoas a passarem ali as fases e realmente aprender as mecânicas de todos os personagens. E tinha as cutscenes, tinha os boss, e as fases não eram muito bem elaboradas, assim, porque acabavam aproveitando da mesma mecânica das arenas. Mas é o modo que eu mais lembro, assim, de jogar. O co-op local era muito divertido. A gente podia escolher ali os personagens que queriam fazer na batalha final. Tinha esse sistema de troféus que tu ia... A fase tinha alguns lugares escondidos, assim, que a gente conseguia pegar esses troféus. Meu Deus, agora depois eu boto tudo certo. E realmente... o jogo de luta estava começando a virar algo mais robusto, assim. Acho que foi... Muita gente prefere o Melee por questões de jogabilidade, né? Mas eu acho que o Brawl foi de muita importância para trazer mais jogadores casuais pro jogo, assim. E deu certo. E a gente vê uma evolução clara aí até
no próprio conteúdo, né, do jogo. Vocês estão falando que no Nintendo 64 tinha um número X de personagens, porque tinha, né, era só o início, e aí o modo, né, história, entre aspas, assim, do Nintendo 64 era aquele modo clássico, né, onde você pega um personagem, você vai lutando contra todos os outros, e no final você culmina ali na Master Hand, que seria como se fosse o personagem lutando contra o próprio criador, né. E aí no Smash Melee eles evoluíram isso, como eu estava dizendo, pro modo o Adventure Mode, né, do Smash Melee. E eu achei muito interessante o que eles fizeram nessa época, que foi muito divertido, porque ele também tinha o Classic Mode, né, do Nintendo 64, mas ele tinha um modo de aventura, onde eles queriam introduzir o universo de cada um daqueles personagens pro jogador. Então, tem a primeira fase que começa ali no mundo do Mario, aí você tem que usar a bola de fogo do Mario lá pra derrotar alguns Koopa Troopas, que de fato não eram lutadores em si, né? Eram uns Koopa Troopas inimigos que ficavam ali no meio da tela. Algumas fases, alguns momentos, você não tinha luta nenhuma, você só tinha que passar de uns labirintos e tal, e enfim... Eles iam fazendo isso, né? Passavam lá para o mundo do Donkey Kong, passavam pelo mundo de Zelda, de Metroid, enfim, até chegar no final. E aí no Brawl, isso completamente, mais uma vez, né, como vocês estavam falando, aumentou muito o escopo, foi muito importante, né? O Sakurai, ele trabalhou bastante no game design do Smash Brawl para que ele fosse mais atrativo para pessoas novas. Então, a jogabilidade foi bem mais assim, a velocidade do jogo diminuiu bastante para que as pessoas não se perdessem tanto na tela, e como o Wii já era um sucesso estrondoso, muito grande, e Smash já era uma franquia extremamente importante para a Nintendo, eles investiram muito para fazer o jogo mais ambicioso da franquia, né? Assim, eu acho que ele, inclusive, é tão ambicioso quanto o Smash Ultimate agora, né? Muita gente talvez não concorde comigo, mas, cara, o Smash Brawl era incrivelmente ambicioso. Primeiro que eles aumentaram muito o número de personagens, né? E isso foi bem legal. A outra coisa foi que eles começaram a introduzir personagens de third party. Então, no Smash Brawl tinha lá o Snake, cara, foi completamente mind-blowing, né? Explodiu a cabeça de todo mundo. Como assim o Snake tá em Smash? E isso foi muito legal. E o modo história em si evoluiu bastante, né? Eles colocaram lá o modo Subspace Emissary, que eles investiram muito dinheiro para fazer aquelas cutscenes maneiras, como a gente falou, que era muito empolgante. E eles criaram uma história que pudessem incluir todos os personagens, né? Só que o Sakurai é maluco e ele falou, cara, eu vou continuar colocando mais e mais personagens em Smash. Então, depois que chegou o Smash 4, eles tiveram que dar uma removida um pouco nos modos. Então, não teve mais um modo história dessa forma. E no Smash Ultimate, eles quiseram retornar com essa coisa do modo história, né? O problema do modo história é que quando tem muitos personagens, é difícil você criar uma narrativa que você possa colocar todos eles, né? Aí o Smash 4 não teve isso, mas agora no Ultimate eles encontraram uma forma de colocar todos esses personagens, né? De uma forma que fizesse sentido, incluindo lá tendo os Spirits, tendo as batalhas ali naquele World of Light, naquele mundo aberto ali que você vai navegando igual como se fosse um mapa de Mario. Então as coisas realmente foram evoluindo e culminaram agora no Smash Ultimate com o maior roster de personagens que você já viu em qualquer jogo de Smash ou em qualquer jogo de luta de alto orçamento, né? Porque realmente o Smash, apesar de ter vários personagens que são, entre aspas, clones, né? A maioria dos seus personagens são completamente diferentes um dos outros. Não é como Street Fighter, que todos os personagens eles têm uma certa semelhança. Não, eu tô falando besteira aqui, porque o Street Fighter realmente tem muito personagem que é bem diferente. Mas nada se compara com a diferença que tem dos personagens de Smash, né? E é impressionante que no Ultimate a gente tenha realmente todos esses. Pois é, Coelhão. E eu fico imaginando, né? A gente tem essa quantidade enorme de personagens. Parece que tá criando um fechamento pra série, né? A gente tá com essa sensação, assim, né? Que o Sakurai tá, tipo... Até na Direct ele ficou, tipo... Poxa, galera, né? Tá cansado, fechou o olhinho ali. Como é que a gente vê pro futuro da série, né? Porque parece uma grande despedida do Sakurai, assim, né? Vocês veem que... ele até prometeu DLCs, né? O que dá uma sobrevida ao jogo. Mas como é que vocês veem isso pra outros jogos da franquia? Ou esse realmente é o último, assim?
Ah, cara, não dá pra falar que é o último, né? O Sakurai ele sempre tratou o Smash como um filho mesmo, que nem eu falei lá no começo, cara. Tanto que quando ele saiu da HAL Laboratory no começo lá da carreira, ele tentou abrir uma empresa dele, ele chegou até a abrir essa empresa dele. E quando ele viu o Satoru Iwata anunciando que ia ter um novo Smash, cara, e nessa ocasião o Satoru Iwata já era o presidente da Nintendo, ele quis encontrar com o amigo dele lá, né, que o Satoru trabalhou com ele, e falou, cara, eu quero desenvolver esse jogo. E aí o Satoru confiou o trabalho nele mais uma vez, e ele se desgastou muito com o Melee, se desgastou muito com o Brawl, e ele chegou até a declarar, né, ele falou, cara, eu não posso positivamente declarar que não haverá outro jogo de Smash Bros. Tanto para o Melee quanto para o Brawl, eu fiz esses jogos com o pensamento de que não teria nenhuma outra sequência. Além disso, eu realmente não posso negar as chances de um outro. Entretanto, quanto a mim, eu não acho que haverá. E aí, cara, de repente, em 2011, chega lá o Iwata de novo, fala, cara, vai sair o Smash novo, vai ser pra 3DS, vai ser pra Wii U, vai ser maior ainda. Cara, depois de Ultimate, então, eu não tenho dúvidas que não há como negar que a possibilidade de um próximo Smash sempre irá existir. Ainda que não seja pelo Sakurai. Pois é, o que você falou é realmente muito interessante, porque o Sakurai sempre teve essa sensação de criar o melhor que ele conseguia fazer na franquia, né? Então coloca tudo que o nosso time de desenvolvimento consegue fazer, ele trabalha igual um louco, sempre se ferra na parte de desenvolvimento do Smash, o Smash 4, né, que a gente chama, que é o Smash de Wii U e o de Smash de 3DS. Ele teve altos problemas de saúde, né? A mão dele ficou bem debilitada nessa época, porque ele tinha que ficar fazendo playtest lá, trabalhando junto com a galera, no computador também, durante muitas horas por dia. E ele sacrificou a própria saúde dele para entregar o jogo que ele entregou em 2 plataformas diferentes. Isso deixou ele completamente louco, né? Porque era realmente muito difícil. E ele em uma entrevista recente, foi muito interessante o que ele falou. Ele falou, como eu não trabalho aqui na Nintendo e como, assim, obviamente ele é bem próximo, né? Mas assim como o Danilo estava falando, o Iwata fez questão de trazer o Sakurai para dentro do projeto de Smash todas as vezes, né? Então, foi uma coisa que ajudou muito que o Smash aconteça, porque a frase que ele falou foi a seguinte: eu vejo cada novo Smash como um milagre, né? Por que ele acha isso? Porque são tantas franquias envolvidas, mesmo que seja dentro da Nintendo, eles têm que conseguir o aval lá, conseguir contrato de todas elas, e fora da Nintendo, principalmente com as third parties, ele tem que conseguir que as pessoas deem a autorização para que ele possa colocar o personagem lá no Smash. E ele falou, cara, se não fosse a influência do Iwata, né, se não fosse eu uma pessoa convidada diretamente por ele e o Iwata me dando toda essa força, isso não seria possível, muito menos no Ultimate. Porque, por causa do legado do Iwata, do respeito que a indústria tem pelo Iwata, o Sakurai simplesmente chegava e falava, pô, vamos colocar esse jogo no Smash, e os caras falavam, beleza, tá certo, né? É um projeto que veio da HAL Laboratories, que era lá do Iwata, foi tudo indicado pelo Iwata, e a confiança que o Iwata depositava nessa figura que é o Sakurai. Hoje em dia ele é muito conhecido, né? Mas pensa dentro do desenvolvimento ali, onde você tem outros gigantes, por exemplo, Kojima, né? Que ele tem que pedir autorização para liberar lá o Snake, né? Lá da Konami. Quem que é o Sakurai, né? Ele é só mais um deles ali, mas o respeito que as pessoas têm pelo Iwata ele herda de tabela, né? Esse respeito. Né? Ele herdou de tabela, exatamente, né? Porque eles falam, bom, se o Iwata tá confiando tanto nesse cara, eu confio também, e aí eles começam lá o processo e eles fazem com tanto carinho, né, cada um dos personagens, e representam ele dentro do jogo ali. É muito interessante. Então, sobre o futuro da franquia, eu concordo com o Danilo. Eu acho que, mesmo se não for com o Sakurai, vai existir outro Smash, apesar de que eu acho que o Sakurai nunca vai conseguir se livrar disso, porque é filho dele. Se livrar disso, sim, porque ele às vezes fica muito cansado, né? Em cada final de projeto e tal. Mas é que nem o Miyamoto com o Zelda e Mario, né, cara? Já passou a bola pros outros e só fica acompanhando de longe, sendo um conselheiro. Eu acho que vai ser mais essa pegada que o Sakurai vai tomar a partir de agora. Não mais morar do lado da empresa pra ir caminhando, dormir 4 horas por dia, ter uma refeição só, que ele alegou que teve aí pra entregar o melhor Smash que a gente vai ter agora. Vamos ver.
Pois é, e assim, uma coisa que eu acho legal ressaltar, a gente já falando do futuro da franquia, a gente culminou numa roster agora que vão ter 80 personagens, né? Porque são os 75 anunciados, mais os 5 de DLC. Então, cara, é muito personagem. Como que você consegue evoluir alguma coisa a partir daí, né? Porque o certo seria, pelo menos pra mim, eles fazerem esse Smash como base e aí eles começarem a adicionar sempre novos personagens. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Nos videogames da Nintendo, cada videogame novo é uma geração completamente diferente e aí eles criam um Smash novo, né? Então, inclusive o Sakurai falou também que eles só conseguiram fazer tantos personagens assim porque o Smash Ultimate usa a mesma equipe, né, do Smash 4, né, que é o pessoal lá da Bandai Namco. Então, eles não tiveram que adaptar todo um processo novo de produção com os desenvolvedores, eles puderam reaproveitar bastante já o conhecimento da equipe para poder fazer esse novo jogo. Eles puderam reaproveitar bastante coisa que eles já tinham anteriormente. Então, isso se tornou possível. O que eu acho que eles podem fazer no futuro, se eles não forem adicionar coisa totalmente nova, eles finalmente deram uma diminuída no escopo, né, de colocarem de volta lá os 30 personagens. Muita gente vai ficar bastante chateada, 30, 40 personagens, mas eles podem renovar bastante os personagens, porque apesar, né, por exemplo, o Mario ter mudado bastante, o Kirby ter mudado bastante, a base deles ainda é bem parecida com a forma que esses personagens jogavam no Nintendo 64. Então, se eles de repente renovarem bastante a movimentação desses personagens, dá pra sentir como se fossem personagens completamente novos em um novo Smash, né? Cara, mas, e aí? Gente, isso tá longe ainda, hein? Cara, Ixi, nem lançou o Ultimate ainda, né? O Kiki falou um pouco de Overwatch e tal, cara, mas o desafio é maior da Nintendo, na verdade, porque enquanto, por exemplo, em Overwatch você cria um personagem novo, com um background novo, desenvolve ele de uma forma totalmente nova, o Smash não, você tem que pegar um personagem que já existe no mercado, em outras franquias, trazer e adaptar toda a mecânica de movimentação desse personagem para que case com a mecânica de Smash. Então eu acho que esse é o maior desafio da Nintendo. E depois do Smash Bros. E depois desse Smash, cara, Ultimate, eu não tenho dúvida nenhuma que Smash, Coelho e Kikyo, é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre cabe. Gente, desculpa, eu sei que eu tô falando bastante, mas eu preciso demonstrar a minha admiração, meu amor aqui por Smash, cara. Você falou aí que você tem que adaptar o personagem pra franquia. É impressionante o carinho que eles têm na hora de colocar um personagem, né? É impressionante. Você vê que é impressionante, cara. Você vê que até os personagens de Street Fighter, você pode jogar com a jogabilidade normal de Smash, ou se você já for um jogador de Street Fighter, você pode usar os comandos, né, de fazer Hadouken, de fazer Shoryuken, e ele vai funcionar dentro de Smash, né? O Sakurai teve esse cuidado de deixar o personagem fiel ao que ele é realmente no jogo dele, né? Sensacional. Isso vale pra todas as franquias. E os Ink Links, cara, eu fiquei imaginando dias, mas acho que toda vez eu pensava como que seria adaptado os personagens de Splatoon em Smash. Eu não conseguia, cara, imaginar. Você fica pensando, né, comando pra cima, B pra baixo, pra frente, o que ele pode usar, bomba, quais armas. E foi fantástico, cara. Acho que não poderia ter ficado melhor, cara. E também esses novos personagens de Castlevania, vocês viram que eles pegaram o Simon Belmont e o Richter Belmont, e os ataques de ambos os personagens, como o próprio Sakurai falou, você não dá pra saber qual que é o Echo Fighter de quem, né? Porque eles misturaram vários elementos da própria franquia, cara, os estágios, as músicas, colocaram os bosses agora, o Drácula lá, e o fato de ter, hoje em dia, os Spirits, né, que representam várias franquias através da história, né, um pouquinho de informação sobre cada um daqueles personagens quando você clica nele, cara, isso é muito legal. O Smash é uma carta de amor aos fãs dos games em geral, né, cara? É muito incrível. É verdade, Coelhão. É esse esmero, assim, do Sakurai pra trazer realmente o espírito do personagem ali pro Smash é impressionante.
E como sendo um jogo de luta, ele acaba trazendo jogador, não só de jogos de luta, né, como Street Fighter, mas trazendo também outros personagens icônicos dos jogos. Uma coisa engraçada podemos dizer assim, do Smash, é que o cenário competitivo tem certo preconceito, né? A galera mais hardcore, assim, mais da área competitiva, eles acabaram ficando, né, no Melee. A gente já citou os motivos ali como os jogos são diferentes, né, a evolução do Brawl, mas eles acabam achando o Melee mais balanceado, né, por ter talvez menos personagens, eles acabam achando que o Melee é mais balanceado, e o cenário competitivo do Melee é mais alto do que... é maior do que dos outros jogos da franquia, o que é bem engraçado. E o que é bem curioso, assim, né? O que o Sakurai tá tentando fazer, eu acho que ele tá querendo trazer essa galera mais competitiva pro Ultimate, porque eles estão lançando alguns modos de jogo que vão analisar, né? Os jogadores mais bem ranqueados vão ter partidas especiais que vão ser analisadas diretamente pela Nintendo. Não sei se vocês viram algum lugar sobre isso, eu tenho quase certeza que sim. Mas justamente para tentar começar a balancear todos os personagens, né? Porque é uma quantidade enorme de personagens, e o que a gente não gosta em jogos de competitivos é justamente personagens desbalanceados, né? A ideia do Smash é que tu consiga derrotar cada pessoa ali com qualquer personagem. Com certeza, assim, isso já foi um trabalho que eles começaram principalmente no Wii U, né? A gente vê um grande trabalho de balanceamento. Pra mim, o Smash Wii U é o Smash mais balanceado que tem, né? De fato, depois do Melee, o Brawl chegou. O Brawl é completamente desbalanceado, ele era bem casual mesmo. E o Brawl, ele não foi nada aceito pela comunidade do Melee. Eu acho que o Melee, inclusive, ganhou uma força pra continuar, né? E pra criar essa resistência antes mesmo quando chegou o Smash 4. Porque o Brawl foi muito anticompetitivo, né? O Brawl tinha várias mecânicas que impediam um jogador competitivo. Por exemplo, ele tinha uma mecânica de tropeçar aleatoriamente, né? O tripping, um infame. Então, quando você tá lutando lá, de repente, às vezes seu personagem tropeça no chão. Aí você apanha, não porque você cometeu um erro, mas porque o jogo aleatoriamente faz o seu personagem tropeçar. São várias mecânicas que o Sakurai adicionou no Smash Brawl para deixar realmente o jogo mais casual. E ele corrigiu isso já no Smash 4 de Wii U, né? Mas o pessoal ainda continuava preferindo o Melee. Eu acho que, não sei se é tanto pelo balanceamento, né? Mas é mais porque o Melee ele tinha diversas mecânicas com técnicas avançadas, né? Então isso foi devolvido um pouco no Smash 4. Então o competitivo do Smash 4 cresceu bastante, tá? Ficou maior do que o competitivo do Melee, mas ainda existia ali um core de pessoas que só queriam saber de jogar o competitivo no Melee. E eu acho que o Sakurai tá acertando muito no que ele tá fazendo agora com o Smash Ultimate, né? Isso que você falou é em relação ao online. Quando você passa de certo ranking, você vira um jogador elite, né? Que aí ele até fala, se você conseguir chegar nesse elite, você pode até dar uns tapinhas nas suas costas, porque realmente você pode dizer que você é um bom jogador. E aí, nessas batalhas de elite, como são batalhas de mais alto nível, eles vão prestar bastante atenção especificamente nelas para melhorar bastante o balanceamento entre os personagens, né? É isso que ele estava falando. Mas além disso, outras melhorias que ele está fazendo para o modo competitivo é para deixar o jogo não só mais rápido em si, né? Como era mais ou menos no Melee, mas também para deixar o jogo mais emocionante para quem assiste. Então, tem diversas coisas que eles colocaram, por exemplo, quando você dá um socão que quase lança o personagem para fora, ele dá um zoom na tela, dá um brilho maneiro, que dá aquela emoção. E eu assisti uma competição de Smash ao vivo, e quando acontece isso, a galera toda vibra, cara, é muito maneiro. E eu acho que eles estão adicionando várias dessas coisas pro competitivo, porque eles querem de fato que esse Smash ele vire substitua o competitivo, né? Eu acho que o Sakurai ele aprendeu de fato que Smash não precisa ser um jogo casual, porque o Sakurai insistia um pouco nisso, né? Eu acho que ele aprendeu como fazer o Smash ser bastante acessível, mas também ser bastante competitivo, e ele tá fazendo isso da melhor forma agora no Smash Ultimate. Pessoal, então se você ainda não entendeu e ainda acha que Smash não é um jogo de luta, assuma pra você mesmo que dói menos. E, cara, tem um vídeo do Velberan muito bacana que ele gravou recentemente,
falando justamente sobre essa questão de preconceito. Smash é jogo de luta. Eu recomendo que vocês procurem. Forte abraço, Ruberan. Ele trata muito bem desse assunto lá no canal dele. Bom, agora sim, cara. O que a gente espera, na verdade, do futuro do Smash, né? E a Nintendo já falou que vai ter uma DLC aí. O que será que vem, cara? Eu espero que venha o Skull Kid, cara. Eu quero que o Skull Kid venha jogável. Espero que a Nintendo traga ele ainda como um personagem, um lutador jogável, né? Não como troféu nem nada. Cara, eu adoro o Skull Kid, cara. Eu acho que a pegada Majora's Mask, as habilidades... Tem muito que se explorar ali com ele, porque a gente porque na franquia de Legend of Zelda, lá ele não foi explorado muitos poderes dele, foi mais o poder da máscara, né? Então eu acho que tem muita coisa que a Nintendo podia fazer de legal com esse personagem. Eu acho que ele é muito também amado pelos fãs. E você, Kiko, o que você acha aí que vai vir? Cara, como o Coelhão sempre fala nos vídeos, o Smash é um grande culto aos jogos, né? A história do videogame, assim. Eu espero personagens icônicos dos videogames que ainda não apareceram, né? Imagino, não sei, talvez o Crash Bandicoot, ou o próprio Banjo-Kazooie, um pouco mais difícil, né? Mas sei lá, já pensou, sei lá, tem o Master Chief do Halo? Nossa, seria irado. Ou o carinha do Dave McCry, o Dante, exatamente. Esses personagens assim, mais icônicos, acho que eu tô esperando, assim. Talvez Tomb Raider, alguns personagens assim que chocariam, né? Eu acho que marcaram gerações, né? Que marcaram e trariam um hype. O problema é que alguns são meio que exclusivos do PlayStation, assim. Mas o Snake veio, então a gente não, né? A gente não sabe o que pode vir. O Snake até tinha o Metal Gear Solid Twin Snakes lá pra GameCube. A grande surpresa foi o Cloud ter vindo, né? Porque o Final Fantasy VII nunca teve pra nenhuma plataforma da Nintendo. Olha, sobre isso, cara, sobre o futuro aí do Smash Ultimate, o que a gente espera nessa DLC, teve um staff da Nintendo que falou recentemente uma coisa bastante interessante. Ele falou assim, que o time do Sakurai já tá trabalhando, né, nos personagens da Nintendo, que foram nos personagens de DLC, que não foi o Sakurai, né, que escolheu esses personagens. Aliás, o Sakurai deixou isso bem claro. Olha só, eu não escolhi, a Nintendo escolheu, já está definido, parem de me pedir personagens novos, né? Entre aspas, essa e não briguem comigo, ele se vocês não gostarem do pacote. Não, mas acontece o seguinte, o comentário que fizeram, que é muito interessante, foi dizendo que é incrível os personagens que foram escolhidos, que vai surpreender os fãs, e que se você é fã de games, você não deveria perder isso de forma alguma. Então eu acho que eles vão trazer uns grandíssimos nomes, tá? Eu acho que no início, como tem muito personagem de Fire Emblem no Smash, vai chegar um Fire Emblem aí no ano que vem, muita gente que tava especulando que vai ter como DLC um novo personagem de Fire Emblem, mas eu acho que não. Eu acho que os DLCs que a gente vai ver são todos de personagem de legado extremamente importantes. Eu acho que a maioria deles vai vir direto dentro da Nintendo. Então isso já exclui um pouco o Skull Kid. Eu não acho mais que o Skull Kid vai vir, porque o Skull Kid, apesar de ser bastante amado por fãs, existem outros personagens dentro da Nintendo que são mais amados ainda, né? São mais, como se diz assim, protagonistas. Então, eu acho que a gente vai ver bastante coisa da própria Nintendo, e se for third party, vão ser só coisas extremamente icônicas mesmo. Então, no nível, sei lá, Rayman eu acredito que pode vir. A Nintendo tá com uma relação muito boa com a Ubisoft, então eu acho que é uma aposta bem grande aí pra mim, que o Rayman vai vir como DLC, e todos os personagens vão ser grandes personagens da história dos games. E que a parceria Nintendo e Microsoft resulte aí, né, no Banjo-Kazooie voltando pros consoles da Nintendo, que seja como lutador também, porque esse aí, eu vou te falar, cara, todo mundo esperou o Banjo. Já pensou vir um Spyro, assim, anuncia o jogo e anuncia a DLC? Ah, cara, são muitas possibilidades. Tem muitas, né? Muitas. O coração já tá aqui. Vamos jogar Smash, então? Vamos jogar Smash, tá na hora, hein? Eu acho que muita gente tá ouvindo aqui esse podcast, inclusive, enquanto joga. Sim.
Ah, galera, valeu a pena esperar, valeu a pena a E3 só de Smash, mais uns Direct só de Smash e tanta overdose de Smash. Valeu a pena, não valeu, Coelho? Valeu a pena chorar vendo o trailer do modo aventura de Smash Ultimate, cara. Valeu muito a pena. E, cara, a gente vai jogar muito junto a partir de agora, explorar muito esse jogo que tem muito conteúdo. E, cara, me despeço de vocês aí, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de participar aqui com você, Coelho, com você, Kiko. Eu adoro gravar o Coelho Cast. E o meu personagem principal era o Link até então, mas nesse próximo Smash Ultimate, cara, eu vou jogar com o Fox, cara. O cara tá sensacional. Aliás, o Fox e o Falcon, eles me agradaram demais nessa nova versão de Smash. Então é isso. Vai lá, Kiko. Se despede dos nossos amigos aí. Valeu, galera. Não sei se vai ficar um pouco longo, mas eu quero agradecer muito, primeiro, vocês, claro. É muito legal participar do Coelho Cast, eu adoro bater esse papo com vocês, principalmente de Smash, que é uma franquia que todo mundo adora. Mas antes eu queria agradecer muito a todo mundo lá do Discord, principalmente a galera que tá moderando e ajudando a moderar. Esses últimos tempos foi correria total, o Coelhão tá fazendo sorteio e, pô, eu não conseguiria fazer metade sem eles ali. O Marcos Barbosa, o Maurício Mendes, o Neo Fox, o Júlio, o Bruno Correia, e os moderadores, né? Tem o Marote, E tem eu. Não vou esquecer dessa vez. O Danilão, o Tássio. E o Tássio agradecer especial porque no torneio que teve domingo também ele ajudou muito o Bruno lá a moderar e a fazer esse torneio acontecer. Então, é isso, desculpa falar todo mundo, mas é porque eles merecem. E meu personagem principal é a Samus. E você, Coelhão? Não, o primeiro personagem vai ser o Kirby, cara. É o Kirby salvador do mundo. Mas eu já tô esquentando os pistões aqui da minha... Caraca, faltou a palavra aqui. Peraí. Eu ia falar Blue Falcon. Mas já estou esquentando os pistões aqui da minha Blue Falcon, né? Pra soltar muito Falcon Punch em todo mundo aí com o Capitão. E também, obviamente, é o meu outro main, que é o Shulk. Eu gosto muito de jogar com ele, então estou empolgado com as melhorias que eles fizeram nesse novo jogo. E eu queria agradecer demais a todos os nossos amigos ouvintes que estão aqui empolgados também para poder jogar Smash com a gente. Contem aí nos comentários as suas experiências, estou louco para ouvir como que vocês iniciaram aí com o Smash, quais são as memórias mais marcantes que vocês têm. E eu estou muito feliz também, queria parabenizar o vencedor, né? Ainda não temos o nome nesse momento que estamos gravando aqui, mas muito legal que um de vocês aí vai ganhar esse bando do Nintendo Switch com o Smash. Tô louco pra ver foto, manda pra mim lá no Twitter, vai ser muito legal. E queria agradecer demais também os novos membros aqui do canal. Vocês estão ajudando realmente um sonho a ser realizado, é incrível isso tudo que tá acontecendo. Tem muita gente nova que chegou aí pra apoiar aqui o canal recentemente, então muito obrigado. E também obrigado a galera do Discord. Mas, gente, muito obrigado aí por todo o apoio de vocês. E eu queria agradecer também, inclusive, as lojas que apoiam aqui o canal, que é a Big Boy Games, a 03 Games e a Elite Colecionáveis, né? Inclusive, eles oferecem vários descontos para quem é apoiador aqui do canal. Então, a Big Boy Games tem... você pode comprar o Smash lá, eles têm descontos para quem é patrocinador de 6%, então é um desconto que fica maior do que o próprio valor do apoio. E eles têm também desconto no boleto, tá? Você pode comprar os jogos em mídia física. E na 03 Games, o Smash tá saindo o Smash mais barato do mundo, né? Porque é mais barato do que você comprar diretamente no eShop. E se você for apoiador aqui do canal, não deixe de aproveitar os preços lá. É para você comprar cartão de eShop para comprar jogos digitais, né? E para quem é patrocinador aqui, tem 5% de desconto lá também, que é muito bom. E, inclusive, eu queria agradecer também muito a Elite Colecionáveis, que eles têm action figures, colecionáveis geeks em geral, coisas de Cavaleiro Zodíaco, coisas de Dragon Ball Z. Em breve eles terão amiibos, tá? Eles têm 5% de desconto público para todo mundo utilizar, e para quem é membro do canal, eles têm 7% de desconto. E essas lojas também estão aqui, sabe, apoiando o nosso canal aqui, nosso sonho, fazendo as coisas acontecerem. Então, muito obrigado a todo mundo.
E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. A gente se fala no próximo Coelho Cast. Muito obrigado, Danilão. Muito obrigado, Kikyo. E eu queria também recomendar outros podcasts de Nintendo que são muito legais. Os links vão estar na descrição, que é o Nintendo Podcast e o N-Blastcast. Um abração aí pra galera desses podcasts que realmente são bastante de qualidade. Então eu convido vocês a conhecerem lá o conteúdo deles e convido vocês a ouvirem as outras edições, em especial a do Gunpei Yokoi, que é o mestre do Miyamoto. Tá, essa edição do Coelho Cast ficou bem legal. Então, meus queridos amigos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por acompanhar aqui conosco. É sempre um prazer enorme. E vamos que it's time for Smash! Um abração aí pra todo mundo, um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu! Valeu! Valeu!